Bom, no vídeo anterior nós falamos de tensão de ruptura, alongamento, módulo e deformação permanente à compressão. Então vamos começar na deformação permanente à... Opa, desculpa. Sem querer eu botei o C. A tração. Bom, basicamente você vai usar aquela mesma situação da gravatinha, lembra? E você vai alongar, dar uma determinada tração naquela gravatinha e deixar aquilo em repouso um determinado tempo. Então você faz um diferencial de 25, 30, 50, 100% que você estique. Isso realmente vai depender um pouco da capacidade de alongamento do teu material. E mantém ele daquele jeito, por um determinado número de horas, com temperatura ou sem temperatura, do mesmo jeito que o outro ensaio de deformação permanente. Quando você soltar, aquele material não vai voltar para o mesmo lugar. Não voltando para o mesmo lugar, você tem um diferencial entre as suas duas marquinhas originais e a distância em que elas estão no final. Por um cálculo matemático de regra de 3, você estabelece qual for o percentual de deformação permanente à tração. Muito bem, flexão. Flexão é o seguinte, na verdade a gente vai falar de flexão à ruptura. Ou seja, o momento, quantas flexões o material vai resistir antes de se rasgar. O corpo de prova do ensaio de flexão ele tem esse formato. Então você observa aqui que aqui nós vamos ter um ângulo que na verdade é 90 graus, formando um bico, e pela parte externa ele é arredondado. Por que isso? Porque se pretende que ele se rompa nessa posição central. Muito bem. Então isso aqui é preso numa garrinha aqui em cima, uma outra garrinha aqui embaixo. Essa garrinha é ligada a um eixo excêntrico, né? Que é tocado por um motorzinho que vai fazendo esse movimento de sobe e desce. Essa extensão de quanto ele sobe, quanto ele dobra, você regula nas alturas dessas garrinhas, a distância entre as garrinhas, o quanto elas sobem ou descem. Normalmente você tem um sistema aqui em que você dá maior amplitude ou menor amplitude nesse excêntrico. Essa descida aqui ele é preso no excêntrico em posições variáveis, de modo que você possa regular essa altura. Muito bem, o que acontece? Isso aí tem norma também, conforme eu já falei, a BNT, a STM e tal. Não quero entrar aqui, eu quero que você entenda como é que a coisa acontece. Isso aqui nós estamos falando de flexão. E automaticamente, cada vez que intera um ciclo, você tem lá um contadorzinho que vai registrando. 1, 2, 3, tal. E você, periodicamente, faz uma aferição. Por que você faz essa aferição? Vai chegar um momento que você vai perceber aqui um início de rasgamento. Nesse momento você faz o quê? Você marca qual é o número que está aparecendo no contador. Então é o início de fendilamento, que é quando o teu produto vai começar a falhar no seu desempenho. E você, depois de marcado isso, você vai até a ruptura total. Quando der a ruptura total, normalmente você tem um sistema de controle que, quando perde o esforço de tração, a pressão de tração nas garras, automaticamente ele desaciona a estrutura. Desengata. Normalmente é um acoplamento, que esse acoplamento abre quando perde a pressão, perde a tensão. Então ele abre e o contador então para de contar. O que vai acontecer? Você sabe quando ele começa a falhar e quando ele falha totalmente o teu produto. Muito bem. Dureza. Bom, dureza talvez seja o mais comum de todos esses
esses ensaios porque ele tem uma percepção manual, embora não mensurável, mas ele manualmente, você sabe quando uma peça é muito dura, quando ela é mais ou menos dura, quando ela é macia e por aí afora. Então o conceito de dureza é por aí. Como é que isso aqui é medido? Bom, foram feitas então várias escalas, foram criadas escalas, porque tem material, por exemplo, vou falar no caso nosso de polímero. Polímero você tem basicamente duas escalas. Shor, que é uma dessas escalas, A, e tem a D. Ambas vão de 0 a 100. 0 a 100. O que muda de uma para outra? O que muda de uma para outra é o seguinte, é o formato de agulha. Então você imagina, você tem um reloginho, aqui embaixo vai sair uma agulhazinha, reloginho, aqui tem um medidor, né? Aqui embaixo sai uma agulhazinha. Muito bem. Essa agulha, no caso do Chorá, ela tem uma ponta mais arredondada. Tem uma ponta mais arredondada. Então, quando você faz a pressão dela, normalmente você tem uma montagenzinha, você coloca um peso de 1 kg. Tudo isso são as tais normas da BNT-STM. Quando você penetra, essa ponta entra e faz com que a agulha se movimente até a dureza. No caso da Shore D, essa pontinha ela é mais aguda. Ok? Ela é mais aguda. Então o que acontece? O ensaio é similar e ela vai marcar. Por quê? Porque a escala de Shore D ela é mais usada nos plásticos. Não só, mas nos plásticos. E a Chorá é usada mais nos elastômeros. Mas, por exemplo, se você tiver ebonite ou um caso de um elastômero de IPU que você pode ultrapassar, você pode sair dessa escala para D, então, na verdade, é uma interação entre esses dois, por isso eu estou falando dessa forma. Muito bem. A última propriedade que eu quero falar com vocês é a questão do rasgo. Você, de certa forma, já viu alguma coisa de rasgo aqui. Entretanto, esse rasgo aqui, na maioria das vezes, o que você tem? Você tem uma cunha, que vai fazer um esforço de penetração em um corpo de prova. O que acontece? Esse esforço, ele é, então, medido e a gente chama que o quanto o material resiste a esse esforço é o quanto ele tem de resistência a rasgo. Tem um outro ensaio que a gente tem ainda outro ensaio de grande importância que nós vamos conversar no próximo vídeo.